Você já teve a sensação estranha de estar no lugar certo e ainda assim se sentir fora de lugar? Como se estivesse participando da vida, mas não habitando ela de verdade. Como se o mundo tivesse regras que todo mundo parece entender, menos você. Talvez você já tenha pensado, tem algo errado comigo. Mas, e se essa sensação não for um erro? E se ela for um sinal? Algumas pessoas atravessam a vida com uma sensação constante de deslocamento. Elas fazem o que precisa ser feito. Trabalham, conversam, sorriem quando esperado. Mas por dentro existe um vazio silencioso. Não é tristeza clara, não é depressão clássica. É mais sutil do que isso. É como morar numa casa bem mobiliada, mas sentir que não é sua. Essas pessoas costumam se perguntar por que se cansam tão rápido de ambientes sociais. Por que certos assuntos parecem rasos demais? Por que conquistas que deveriam trazer satisfação soam estranhamente vazias? Elas tentam se encaixar, tentam se adaptar, tentam se convencer de que é assim mesmo. E o mais curioso, muitas delas são sensíveis, inteligentes, perceptivas. Elas percebem nuances que outros ignoram, sentem o peso do mundo com mais intensidade e exatamente por isso acham que o problema está nelas. Mas ainda não é hora de explicar nada. Antes, precisamos olhar para o cenário invisível onde tudo isso acontece. Vivemos cercados por ruído, não apenas sons, mas estímulos constantes, notificações, expectativas, comparações silenciosas, agendas cheias que raramente perguntam se você quer mesmo estar ali. A vida moderna ensina desde cedo como funcionar, mas quase nunca ensina como se sentir. Você aprende a cumprir horários, metas, papéis, aprende a responder mensagens rapidamente, aprende a se definir por aquilo que produz, e aos poucos, algo sutil acontece. A vida vira um modo automático. Acordar, trabalhar, consumir, dormir, repetir. Para a maioria das pessoas, isso é suficiente. Elas se adaptam, encontram distrações, chamam isso de normalidade. Mas algumas pessoas não conseguem. Elas sentem que algo essencial foi deixado de fora da equação, como se estivessem vivendo uma versão resumida da própria existência. E o mundo não oferece pausa para questionar isso. Pelo contrário, ele recompensa quem não questiona, quem não sente, quem não para. E é nesse ponto que o desconforto começa a crescer. Talvez o maior engano seja acreditar que essa sensação de não pertencimento vem de fraqueza ou de falha pessoal. Mas observe com cuidado. Quem nunca se sente em casa no mundo, geralmente percebe algo que outros ignoram. Essas pessoas notam a distância entre o que se vive e o que se é, entre a identidade construída e algo mais profundo, mais silencioso. Existe uma diferença sutil, porém poderosa, entre ser alguém e estar desempenhando alguém. A identidade que o mundo oferece vem pronta. Profissão, rótulos, expectativas, histórias repetidas. Ela é útil, funcional, mas não é inteira. E quando alguém tenta viver apenas a partir dessa identidade construída, algo começa a me apertar por dentro. Como usar uma roupa que até serve, mas nunca conforta. A ignorância aqui não é falta de informação, é esquecimento. Esquecimento de si. Esquecimento da própria profundidade. O despertar, nesse contexto, não tem nada a ver com acreditar em algo novo. Ele começa quando você percebe em algo antigo, uma percepção simples, mas desconcertante. Talvez você nunca tenha se sentido em casa no mundo, porque o mundo que te ofereceram não foi feito para quem sente demais, percebe demais, questiona demais. E isso muda tudo, mas ainda não completamente. Há algo mais sutil acontecendo. E estamos chegando lá. E se o desconforto que você sente não for um defeito, mas uma espécie de memória? Não uma lembrança literal, mas uma sensação de que a vida poderia ser mais profunda do que isso. Como quando você entra num lugar novo e, sem saber porquê, sente familiaridade. Ou quando um silêncio específico parece mais verdadeiro do que mil explicações. Talvez algumas pessoas não se sintam em casa no mundo porque, em algum nível, elas sabem que não vieram para se perder completamente nele.
Não vieram para se dissolver no ruído. Não vieram apenas para repetir padrões. Vieram para perceber. Isso não torna ninguém especial. Torna responsável. Responsável por olhar para dentro, por questionar narrativas prontas, por não aceitar versões rasas da própria existência. E aqui está a virada silenciosa. Talvez o lar que você procura nunca tenha sido um lugar externo. Talvez sentir-se em casa não seja sobre pertencer ao mundo, mas sobre habitar a si mesmo. E essa é uma experiência que não se encerra com uma resposta clara. Ela começa com uma investigação. Então a pergunta muda. Não é mais: por que eu nunca me sinto em casa no mundo? Talvez seja: o que dentro de mim ainda não foi realmente escutado? Que partes suas ficaram adormecidas tentando se adaptar? Que sinais você ignorou para caber onde nunca foi confortável? E se esse desconforto for um convite, não para fugir do mundo, mas para viver nele com mais consciência? Algumas pessoas começam essa investigação observando seus próprios ciclos internos. Outras prestam atenção aos sonhos, às repetições simbólicas da vida, aos padrões que parecem se mover em silêncio por trás das escolhas. Ferramentas de autoconhecimento existem justamente para isso. Não para dar respostas prontas, mas para ajudar a fazer perguntas melhores. O Astro Mentor, por exemplo, surge como um espelho simbólico. Um espaço onde identidade, ciclos pessoais e linguagem dos sonhos podem ser observados com mais clareza. Não como algo externo que dita caminhos, mas como um apoio para quem já começou a escutar a própria profundidade. Porque talvez sentir-se em casa nunca tenha sido sobre encontrar um lugar no mundo. Talvez seja sobre lembrar quem você é enquanto caminha por ele. E essa investigação não termina aqui.